Meus amados irmãos, mais uma vez queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao estudo preparatório da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos. Nesse trimestre, estamos estudando sobre o tema do avivamento, cujo título da revista é Aviva a Tua Obra. O comentarista da revista é o pastor Elinaldo Renovato. E hoje, nosso propósito é estudarmos a lição de número 11, cujo título é O Avivamento e a Missão da Igreja. Estamos aqui com dois amigos, dois obreiros nossos da Igreja de Assembleia de Deus em Campina Grande, Diácono Emanuel Martins, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Tadeu, a paz do Senhor Jesus, presbítero Michael. Satisfação estar aqui com todos os irmãos e espero poder contribuir com os irmãos nesse bate-papo a respeito dessa lição tão empolgante que é o avivamento e a missão da igreja. Amém, muito obrigado. Emanuel, que é professor da Escola Dominical e também é coordenador de um projeto de cruzadas, um projeto evangelístico aqui no Nordeste chamado A Mensagem do Reino. Isso. Deus abençoe, muito obrigado. Paz do Senhor, presbítero Michael, que é também um dos coordenadores da Escola Dominical aqui em Campina Grande, dirigente de congregação, obreiro nosso. A paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com nossos irmãos, para juntos estudarmos a palavra do Senhor com esse tema muito forte, né? E muito atual, missão da igreja nos dias atuais, né? Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, a lição de hoje, o texto áureo se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, nos versículos 15 e 16. É um texto muito conhecido, nosso, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E como já falamos, meus amados irmãos, nesse trimestre estamos estudando sobre o tema do avivamento e em diversas lições anteriores, nós já mencionamos que o avivamento, ele requer uma busca, mas o avivamento também requer um propósito, um objetivo, um alvo. Muitas vezes nós até falamos em lições anteriores que nós estamos pedindo poder para Deus e Deus está perguntando para quê? Né? Poder para quê? E na lição de hoje, meus amados irmãos, é justamente esse o propósito, de nós estudarmos qual é a finalidade do avivamento. Não é verdade? Quais são os principais objetivos, ou um dos principais objetivos do avivamento, que são almas, vidas salvas, pessoas alcançadas para o Evangelho, né? E veremos que o avivamento ele serve de combustível para que a igreja possa exercer a sua missão na terra. O avivamento é um combustível para que a igreja possa fazer a sua missão com excelência, conforme a vontade de Deus. E nós podemos fazer já uma primeira pergunta, uma primeira reflexão aqui junto ao diácono Emanuel Martins, que é assim, quando nós lemos nos capítulos finais de Mateus e Marcos, e também no início do livro de Atos, nós vemos ali uma associação entre o poder de Deus e a missão da igreja. Né? O poder de Deus está sempre associado com a expansão do seu reino. Diante disso, vem a primeira pergunta: é possível uma igreja ser avivada sem ser missionária? É interessante essa conexão citada pelo Senhor. Nós temos nos 4 evangelhos uma manifestação, uma proclamação carismática, sobrenatural, associada à proclamação querigmática, à pregação do evangelho. Mateus, por exemplo, Jesus diz assim: eu estou convosco todos os dias. Então ele fala de uma presença sobrenatural. No Evangelho de Marcos nós temos o que foi lido aqui na leitura inicial, no texto básico da lição. O Senhor Jesus fala sobre sinais que seguem aqueles que creem e associa isso também ao cumprimento da missão. Em Lucas 24, 49, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Né? Isso lá, no Evangelho, ou melhor dizendo, no livro de Atos, né? Que
Ali nós temos uma paráfrase inicial, onde Lucas dá continuidade no livro de Atos a respeito daquilo que ele finalizou o Evangelho de Lucas. Então, do mesmo modo, o Evangelho de João, ele diz, recebei o Espírito, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, por quê? Por que acontece isso? Porque nós entendemos que o Espírito Santo empoderando a igreja, avivando a igreja, é o fator ignitor, é a ignição, é aquilo que traz mobilidade à igreja. O start. O start. Eu peço aos amados ouvintes que reflitam, os telespectadores, por exemplo, quando você liga a ignição de um carro, dentro do motor ocorre uma explosão que está invisível aos nossos olhos, mas que ela é real, acontece. Então o carro só se movimenta porque há uma explosão ali. Então é impossível uma igreja que de fato experimenta um avivamento permanecer sem movimento. Mas entenda-se movimento não de modo coloquial como nós tratamos no pentecostalismo, mas movimento no sentido de se mover. Sair da inércia. Sair da inércia. Então é impossível. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio, sobre os 12 em Éfeso, nós vemos que há uma proclamação posterior, uma proclamação do Evangelho. E eu trago a atenção para Atos 19, está bem recente na nossa mente, estudamos isso poucas semanas atrás. Quando o Espírito Santo desce sobre os 12, a Bíblia diz que Paulo, juntamente com ele, saem a pregar o Evangelho em Éfeso. O que ocorreu ali? Após isso, uma grande conversão em massa, feiticeiros se entregando ao Senhor Jesus, queimando os seus livros de magia, o Senhor Jesus operando milagres extraordinários através da vida de Paulo. Mas isso sempre seguindo o rastro do avivamento. Então, é impossível nós encontrarmos até mesmo nas páginas da história da igreja, a igreja se manter inerte após ser visitada de modo sobrenatural pelo Espírito Santo no avivamento. Glória a Deus, glória a Deus. Presbítero Michael, pegando até um gancho da resposta do diácono Emanuel, se a gente pensar o contrário, né? Então a gente entende pela Bíblia, pela resposta, pela Bíblia, pelo contexto, de que é impossível uma igreja ser avivada sem ser missionária. E o contrário, é possível ser missionária, uma igreja missionária, sem ser avivada? Inclusive, essa semana eu meditava a respeito disso e pensava, por que lá no Pentecostes, o sinal visível foi línguas repartidas como que de fogo? Por que não foi, por exemplo, cérebros repartidos como que de fogo? Uma igreja altamente intelectual, né? Mas foi línguas, ou seja, estava ligado realmente à questão da proclamação. Então é possível uma igreja ser missionária sem ser avivada? Muito bem, não é possível. Não é possível porque missões ela é o resultado de um avivamento. Né? Missões é o resultado de um avivamento. Todas as vezes que Deus fez algo na palavra do Senhor registrado, houve algo no povo, a igreja se mobilizou em relação a isso. O povo de Israel, por exemplo, era a nação escolhida. Né? A gente estudou sobre força centrípeta e força centrífuga. Hoje a igreja ela atua com a força centrífuga, se espalhando. O povo de Israel era mais trazer o povo para eles, como a rainha de Sabá, que foi visitar. Voltada para o templo, né? Isso, voltada para lá. Então, como Deus viu, as pessoas viam mover em Israel, iam analisar aquilo ali, todo aquele contexto, iam verificar. Então, através daquilo ali, o evangelho era proclamado. Israel falhou, Deus chama a igreja. E a igreja, Deus sempre motiva a igreja, Deus enche a igreja e capacita para isso. É tão provável, o comentarista coloca no primeiro ponto, sobre o desânimo dos discípulos. Antes, eles eram desanimados, sem fé, sem força, eles estavam sem coragem, sem disposição. Mas, a partir do momento do avivamento, Atos 2, nós vemos uma expansão muito grande da igreja. Primeiro dia, 3.000 almas se rendendo ao Senhor. Então, é necessário... Isso é importante, irmãos, a gente pensar nesses conceitos básicos no início da lição, até para a gente fazer um diagnóstico, porque muitas vezes nós não estamos evangelizando, não estamos cumprindo com excelência a nossa missão, porque justamente está faltando, né, o dínamo, está faltando a força que vem de Deus, a força que vem do Espírito, para que nós possamos fazer, então, a nossa missão. Vamos lá, diácono Emanuel,
No tópico 1 da lição, o comentarista ele faz ali um paralelo, né? Ele vincula a ressurreição de Jesus com a grande comissão. Né? Jesus ele ressuscita e aí ele vai falar de forma clara, de uma forma que ele não tinha falado antes, né? Sobre a questão da grande comissão. Isso pode demonstrar, ou isso nos demonstra, que o derramar do Espírito Santo custou caro para Jesus. É verdade? Exato. Vejam só. Em Atos capítulo 2, quando Pedro proclama o Evangelho, diante daquela multidão de pessoas de diversas nações, judeus que habitavam em todas as nações do mundo antigo, Pedro diz em Atos 2,33 o seguinte: de sorte que, exaltado à destra de Deus, derramou isto que agora vedes e ouvis. Então, só é possível o derramamento do Espírito porque Cristo foi exaltado. E ele só foi exaltado porque ele passou pelo estado de humilhação. Desde a sua encarnação, que ele estava num estado de exaltação. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que ele humilhou-se a si mesmo. Então ele entra nesse estado de humilhação, convive como um de nós, morre em favor dos nossos pecados, e ele é exaltado mais uma vez à destra de Deus. Então, o derramamento do Espírito é visto como um resultado dessa sequência de fatos: humilhação e exaltação. Então, o Espírito só é derramado porque Cristo pagou o preço na cruz por nós. Não só o preço do perdão, porque nós precisamos vislumbrar a redenção não só como uma obra de cunho espiritual no sentido de perdão de pecados. A redenção ela é uma obra que atinge o homem todo, completo. Restauração. Uma restauração completa. Então ela nos confere mais uma vez tudo aquilo que nos foi tirado no Éden. E inclui-se também a ousadia em levarmos adiante o mandato de Deus. No Éden, o mandato foi crescer e multiplicar. E é interessante notarmos, irmãos, que no texto sagrado, em toda criação ou nova criação, há um mandato de multiplicação. O que foi que Deus disse a Adão? Crescer e multiplicai. O que foi que Deus disse a Noé? Crescer e multiplicai. Mas agora em Cristo, nessa nova criação, ele não vislumbrou a multiplicação genética, racial, mas espiritual. Ele diz assim: agora ide fazer discípulos de todas as nações. Então vejam, esse derramar que nos habilita a proclamar, a anunciar, custou muito caro, sim. A morte de Cristo na cruz, ela abre as portas não só para a salvação, mas também para essa dimensão no Espírito. O avivamento só é possível porque Cristo morreu e garantiu junto ao Pai esse derramar. E é sobre isso que João Batista fala, quando João Batista diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é que, literalmente, quando oramos por alguém para que seja batizado, Cristo está intercedendo literalmente: Pai, batiza Michael. Não. Isso quer dizer que a obra de Cristo garantiria para nós esse batismo no Espírito. E isso é comprovado pela declaração do apóstolo Pedro em Atos 2:33. É o hino da harpa que diz que ele nos abriu a fonte. Verdade? Isso. Então, Jesus, pela sua morte e ressurreição, abriu a fonte para que nós pudéssemos Só um adendo aqui. ser avivados. Amém. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Né? Exatamente. Isso fala também da Perfeito, exaltação, né? perfeito. Exatamente. Exato. Vamos lá, presbítero Michael, ainda no tópico 1 da revista, o comentarista, ele utiliza o texto de Lucas 24, onde diz que os discípulos estavam trancados com medo das ameaças que estavam do lado de fora, a ameaça dos judeus, né? Porque Jesus tinha morrido e ainda não tinha se apresentado ressuscitado. Isso porque eles não estavam ainda avivados. A igreja de hoje tem alguma semelhança com essas pessoas nessa situação? O irmão vê a igreja de hoje, em certo ponto, fechada, trancada, com medo? Sempre lembrando que a lição de hoje falando da missão da igreja, viu? O foco é a missão. Então vamos ver que há uma relação desse cenário com o cenário de hoje? A igreja, de modo geral, não, mas existem particularidades que sim. Existem cristãos que têm medo de proclamar a palavra do Senhor. Né? Nós, hoje, muitas pessoas dizem assim, a igreja, olha para a igreja no perfil do Brasil, mas a igreja é no mundo inteiro. Tem situações que a igreja é perseguida, né? Por exemplo, países comunistas como a China, Coreia do Norte, Nicarágua agora, né?
já faz alguns anos, e muitos países que não aceitam, mas mesmo assim esses irmãos se submetem, pregam o evangelho. Em outras situações, pessoas com medo de perder algum emprego, com medo da família, com medo de ser rejeitado no meio social, e tudo isso remonta, né, ao que passou os discípulos lá. Né? Mas aqui, por exemplo, João 20, 19, posso ler? Pois não. 19. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, da primeira semana, encerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajudado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Para as pessoas que estão passando por esse tipo de situação, Jesus tem a paz. Amém. A paz que habita, que reina no coração. Porque tudo começa com a paz. Primeiro, paz com Deus. Se eu tiver paz com Deus, eu vou ter liberdade para pregar. Não vou ter medo do inimigo, medo de Satanás, ou medo de repreensões do mundo. Mas ainda, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, para a gente complementar, Paulo diz uma recomendação interessante para Timóteo. 2 Timóteo 1,7, ele diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo já disse para Timóteo, né, para Timóteo ser encorajado e não ficar com medo, não ficar restringido. Deus não deu Deus ativou o nosso espírito, Deus animou o nosso espírito, Deus fortaleceu. O diácono Emanuel falou sobre isso, né, sobre o dínamo, né, sobre a força que Deus capacita o crente. Então, em verdade, existem situações, sim, pontuais. Existem até igrejas que estão abraçando o mundo, com medo da rejeição do mundo, não é? E isso tranca a igreja. Isso tranca em relação a igreja. à missão. Isso tranca a igreja e é ruim. Em vez da igreja ganhar, a igreja perde. Porque o que vai transformar as pessoas é justamente a transformação que nós temos. O diferencial. E se o mundo não vê diferencial, na verdade não há uma conversão genuína nas pessoas, né? Amém. No tópico 2 da lição, inclusive é um gancho também, uma sequência disso que tem sido falado, que acabou de falar o presbítero Michael. Diácono Emanuel, nós vemos que a igreja primitiva, ela foi avivada e ela saiu então do templo, nesse movimento centrífugo, e ela foi para as ruas, para as praças, para os lares, vamos dizer, para os hospitais. Ela saiu da igreja, né, para cumprir a sua missão. E podemos dizer que ela, na época, pela mensagem do evangelho, ela virou um mundo de cabeça para baixo. Né? Isso. Ela virou um mundo de cabeça para baixo. E uma coisa que havia nesses irmãos, e que há em muitos irmãos hoje, como o presbítero Michel falou, é o sentimento de que não tinham suas vidas por preciosas, né? Desde que cumprissem a sua missão. O irmão concorda que um avivamento hoje inverteria boa parte dos valores de boa parte da igreja? Com certeza. Quando nós vemos Atos 1,8, o Senhor Jesus ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha ali é de conhecimento dos irmãos, nós já vimos isso em lições passadas. Martíria fala de alguém, uma testemunha ocular de um fato, que é capaz de entregar sua própria vida em prol do testemunho de defesa proclamado. Então, um avivamento hoje, o Senhor derramando o avivamento, ele vai mexer com a estrutura da igreja de modo geral. Por quê? É perceptível que nós estamos todos enclausurados nas nossas próprias programações. Que é um exemplo bem prático. Isso aqui não entenda como uma crítica à nossa estrutura, porque é possível manter assim, mas fazendo de um modo diferente que não atrapalhe a missão da igreja. Nós temos os nossos departamentos, conjuntos. Se alguém mencionar, vamos fazer um culto ao ar livre na segunda? Não, na segunda não dá, temos um ensaio dos jovens. Na terça temos os nossos cultos, mas vamos fazer na quarta? Não, na quarta não dá porque temos o ensaio das irmãs. Na quinta temos o nosso culto, mas vamos fazer na sexta? Não, na sexta não dá porque temos o ensaio dos adolescentes. Prioridades. Então, quando Deus envia um avivamento, nós percebemos que tudo começa a mudar. Há um rompimento de paradigmas que são levantados. Há um romper desses paradigmas. Vide a igreja primitiva. Eles agora não estavam mais frequentando só o templo, que era o padrão de busca, de oração.
Eles agora, o templo não comportava não no sentido de número, mas de cultura. A cultura do templo não comportava o que Deus estava fazendo. Eles foram para as casas, foram para as ruas, foram se dispersando. Quando nós vemos Estevão debatendo com os doutores da lei, nós vemos justamente ele rompendo e quebrando paradigmas. Então, quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, quando o Espírito Santo ele é derramado mais uma vez, quando ele aquece mais uma vez o nosso coração, nós precisamos estar prontos e preparados para ter as nossas programações todas interrompidas. Eu acho interessante Atos 10, versículo 44, 45, 46. É um parêntese. Já ouvi muito de personagens de outras linhas teológicas dizer que o Espírito Santo não interrompe a proclamação daquilo que ele mesmo inspirou. Já ouvi muito. Mas em Atos 10 acontece isso. É lógico que não vai se tornar um padrão todo culto, a pregação sendo interrompida por uma manifestação espiritual. Lógico que não. Mas há momentos em que isso acontece. Então o Espírito Santo ele quebrou o paradigma. Pedro estava pregando. E o normal é, você prega, as pessoas ouvem. Mas o Espírito Santo ele interrompe a mensagem de Pedro. Ele quebra esse paradigma. Mostrando que a ação dele é soberana e sobrenatural. Então, irmãos, você que está em casa, você tem pedido por avivamento, não é? Então esteja pronto para ter as suas programações, seus anseios, seus anelos, todos interrompidos pelo agir poderoso do Espírito Santo. Isso falo de modo individual, como também de modo comunitário. A sua comunidade de fé também será afetada da mesma maneira, porque o Espírito Santo ele é soberano, até mesmo no seio da sua igreja. Muito obrigado. Uma coisa interessante, é um assunto que vai, a nossa cabeça, a nossa mente ferve, né? Pensando nessas coisas. É empolgante. E é muito prático, né? Uma coisa interessante, presbítero Michel, que acontece no livro de Atos, isso é muito notório, é muito conhecido por nós, é que ele não termina, né? A gente fala que o livro de Atos, ele não termina, ele não tem um fim, não tem uma conclusão, não tem uma saudação, ele simplesmente ele é interrompido ali, né? E é como se houvesse ali várias reticências, né? Ou seja, a ideia é, há uma continuidade, há muito ainda o que se fazer, há muito a ser feito. E os pioneiros da obra aqui no Brasil fizeram a sua parte e também não concluíram, deixaram muito o que se fazer. Como o irmão avalia o desempenho da igreja atual no quesito missões? Como nós estamos dando continuidade a isso na nossa realidade brasileira? Muito bem. Se a gente for olhar o contexto Brasil, existe até povos que ainda não foram alcançados, né? Existem alguns grupos que não foram alcançados, vou citar pelo menos alguns aqui: indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, né? Um grupo que está crescendo agora, surdos. A nossa igreja está sendo pioneira aqui, claro que já existia, mas aqui em Campina Grande, pelo menos, bem estruturado, né? Os mais ricos e os mais pobres, essas duas classes, né? São os menos evangelizados e são do nosso cotidiano praticamente. A gente tem contato pelo menos com alguns desses grupos aqui. Isso a nível de Brasil. Então a igreja ainda tem muita tarefa para fazer. Não chegou, a igreja não completou a obra ainda. Tem muita coisa para ser feita. Mas aqui, por exemplo, como a igreja cresce, por exemplo, no perfil pentecostal, pelo menos aqui, a igreja cresce através de prática de evangelização, que a igreja vai. A gente não é daquele que espera a pessoa vir à igreja e decidir-se por Cristo. Acontece, mas 99% das vezes as almas são buscadas. Então, a evangelização em casas, praças, redes sociais, cruzadas, são vários métodos que é utilizado pela igreja para isso. Não existe um método sempre, é só isso. Não, Deus utiliza de vários métodos. Por exemplo, vou ler aqui, ó. As igrejas pentecostais são um exemplo, né, de promotoras da expansão do reino de Deus. Hoje, a maior igreja do Brasil é a igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Mas ainda tem esses desafios para a gente alcançar, né? E Deus, Ele dá graça. Se nós buscarmos, Ele nos dá capacitação. A gente estudou sobre os morávios e um deles, interessante a história, um deles
2 deles, na verdade, se venderam como escravos para evangelizar os escravos. É uma coisa interessante, né? Para a gente analisar nessa cultura, aprender a cultura do índio, aprender a cultura do cigano, aprender essa cultura para se aproximar. Não viver a cultura deles, mas se aproximar e entender para poder ter a porta aberta. Cristo, né? É verdade. E a gente percebe, Diácono Emanuel, que inclusive o comentarista do tópico 3, ele vai citar a triste realidade que vive algumas igrejas no mundo hoje. É claro que a gente não pode, irmão, generalizar, mas de uma forma assim, né? Falando no geral, a gente tem particularidades, tem exceções, mas no geral ele cita a decadência espiritual que vive hoje a Europa, alguns lugares, outros países do mundo, né, outras regiões do mundo. E quando a gente olha para o avivamento ao longo da história, os avivamentos parece que eles atingiram 1, 2, 3 gerações. E parece que ali, quando chega na 3ª, 4ª geração, parece que já o legado já não é valorizado mais. O irmão entende que essa história pode estar se repetindo no Brasil? Com certeza. A exemplo da Europa, nós temos o liberalismo teológico, após todos aqueles avivamentos que houveram, né? Todos aqueles moveres de Deus, vem o homem tentando redescobrir aquilo que já estava descoberto. E questionando algumas coisas, né, do que foi feito. Né? Então, houve esse arrefecimento da fé cristã na Europa, de modo que hoje, eu ouvi um relato de um irmão que esteve por lá, passou numa igreja, ele é missionário, passou por uma igreja, que inclusive nessa igreja tinha algumas relíquias, ou aquilo que cuida se ser relíquias, de alguns santos que já morreram, e essa igreja, ele pensou, não, eu acho que essa igreja está sendo preservada. Mas nem essa igreja estava servindo lá como um ambiente de exposição de arte. As igrejas até mesmo católicas fechadas lá, igrejas luteranas. Cito essas aqui como exemplo de igrejas antigas que têm história, né? Catolicismo romano, não tem o que dizer, luteranismo, o berço da reforma protestante. Então, esse legado, há uma tendência nossa em esquecer o legado que nos foi outorgado. E não é diferente em relação ao pentecostalismo no Brasil, né? Existem vários fatores, um dos quais nós somos muito apegados, até de um modo exacerbado, ao que aconteceu no passado, muito semelhante com o que aconteceu com os judeus após o cativeiro. Não sei se os irmãos lembram, os nossos irmãos que estão em casa vão se recordar, estudamos em algumas lições passadas, quando está sendo construído o novo templo, aqueles que eram da geração passada estavam chorando porque aquele templo não tinha a suntuosidade do templo de Salomão. E a geração que não conheceu o templo de Salomão estava gritando e clamando de alegria. Uma mistura. Né, porque o templo estava sendo reerguido. Então, os que viram o avivamento do passado lamentavam porque o avivamento atual não era como o avivamento antigo. Quiseram ficar no passado. Quiseram ficar no passado. Então, nós temos essa tendência, né, de valorizarmos de modo exacerbado o que Deus fez, esquecendo o que Deus pode estar fazendo de novo hoje com uma nova roupagem. Costumo sempre dizer e chamar a atenção que o conteúdo é importante, bem mais do que a embalagem, né? Falando de modo bem popular aqui para os irmãos. Mas nós temos a tendência de esquecer o que Deus fez, o que também nós não podemos fazer. Exatamente. Nós não podemos esquecer o que Deus fez com os nossos irmãos lá atrás. Aqueles plantadores de igreja, que diante da cultura e dos desafios da época, né, a cultura comportava isso, muitas vezes analfabetos. Hoje nós sabemos que devido a esse avanço, né, do academicismo, talvez não seja algo tolerável em alguns contextos colocar um líder analfabeto. Não vai ser aceito. Mas na época, onde o analfabetismo era intenso no nosso país, esses irmãos que mal sabiam ler, que passavam o dia com a enxada na mão e a noite com a Bíblia, lendo à luz de velas, de candeeiros, abrindo frente de trabalho, oravam, Jesus curava, batizava com o Espírito Santo. Nós não podemos esquecer isso, e é uma tendência nossa, porque nós vislumbramos o nosso requinte teológico e acadêmico, esquecendo que o Deus que pode agir através disso hoje, agiu através da inocência e da simplicidade dos nossos irmãos. O Pedro, simples,
O Pedro, pescador, ele não pode ser suplantado pelo legado do Paulo, doutor. Ambos precisam caminhar juntos. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos desprezar o que Deus fez, vislumbrando o que Deus vai fazer. Nós precisamos lembrar do que Deus fez, tendo em mente que o mesmo Deus que fez, continua fazendo e fará Amém. Em nós, através de nós. E um reconheceu a importância do outro, né? Exatamente. Pedro reconhece as epístolas de Paulo, e Paulo também reconhece o legado de Pedro. O legado de Pedro, né? É importante a gente falar isso, porque muita gente, muitos de nós, temos um pai, um avô, uma avó, que foi da igreja antiga, irmãos, e muitas vezes a gente despreza, não precisa servir a Deus daquele jeito. É um legado, irmãos, que para nós é um exemplo, né? São Exatamente. pisadas que nós devemos seguir, né? Se quisermos manter a chama acesa. Presbítero Michael, falando de missões ainda, que é o foco da lição, o assunto da lição, eu acho que nós não podemos deixar de falar de visitas. Acho que boa parte das nossas igrejas nasceram de visitas. Visita nos lares, né? Visitas evangelísticas. E ali, eu sempre dizia o seguinte, que sempre que eu visitei alguém, eu fui visitado também pelo Senhor. Né? Nunca visitei para que não fosse também visitado. O irmão entende que na modernidade em que vivemos, as visitas ainda são importantes para a saúde espiritual dos crentes e para a missão da igreja? Com certeza. Jesus, por exemplo, ele visitou muitas pessoas, né? Jesus visitou Levi, né? Jesus visitou pessoas que recriminaram ele, né? Jesus visitou sacerdotes, Jesus visitou fariseus, Jesus visitou Zaqueu, né? Onde não era bem visto visitar essas pessoas, mas ele atendeu a esse chamado, né? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas aqui, por exemplo, não existe, por exemplo, um único método, mas um dos métodos, até a SEMAD, nossa Secretaria de Missões, informou tempos atrás sobre o grupo familiar. É um dos métodos mais eficazes de evangelização, porque lá, nessa visita, tanto para crentes novos convertidos, quanto para pessoas que ainda não são, há um contato maior, mais profundo com a palavra de Deus, há um relacionamento, né? Diferente do evangelismo pessoal, que é mais rápido, não dá tanta atenção. Mas a visita, ela é muito importante. E é um dos que tem produzido melhores resultados em vista da atenção e explicação do evangelho. Então eu penso assim, se nós hoje nos isolarmos e esquecermos uns dos outros, a igreja enfraquece. O lema da nossa igreja agora é união, comunhão e oração. Estarmos juntos, um apoiando o outro, e aí o reino de Deus ele vai sendo fortalecido e a gente junto cresce para a glória Amém. Do nome do Senhor. E a visita, ela também tem uma característica que eu acho que às vezes o culto não tem. Porque às vezes o culto a gente vem, coloca a pessoa sentada lá e a pessoa começa a ouvir os conjuntos, começa a ouvir a mensagem, e às vezes ela não entende muito daquilo. Na visita é um diálogo, é onde você pode conversar, conhecer a pessoa. Pessoas pedem para a gente atender. Criar vínculos com as pessoas, e as pessoas têm um vínculo com alguém da igreja, na verdade, isso o reino. E sem falar, irmãos, e visita para irmãos também, visita para enfermos, né? Isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abençoe as nossas visitas. Vamos lá, Diácono Emanuel Martins, é uma pergunta agora um pouco espinhosa, mas é o seguinte. Hoje, no nosso sistema, e praticamente em todas as igrejas, o evangelismo e missões ele foi departamentalizado, ou seja, existe um departamento para cuidar de evangelismo e missões. Será que isso não fez com que muita gente se acomodasse, achando o seguinte, que o papel de evangelizar é do departamento de evangelismo, tem aqueles irmãos lá que Deus chamou para aquilo. A gente sabe que não foram todas as pessoas na igreja que foram chamadas, por exemplo, para ser pastor, para ser doutor, né? Não foram todos. Mas, no caso de missões, a quem compete evangelizar? Essa é uma pergunta bastante espinhosa, porque às vezes as pessoas generalizam demais. Certa vez eu ouvi aqui no Templo Central um treinamento, acho que uns 10 anos atrás, e o palestrante dizia o seguinte, que o maior prejuízo para uma igreja é levantar um departamento de evangelismo. E eu fiquei questionando, por quê? E ele respondeu, porque há a tendência de
os outros irmãos que não compõem o departamento terceirizar a sua missão para aquela equipe. Isso é um fato. Veja bem, é muito comum, foi citado aqui pelo pastor Tadeu, as pessoas dizerem assim, não, mas eu não sou evangelista, eu não sou missionário, Deus não me chamou para isso. Só que existe a missão de todos os santos e existe um ministério que prepara todos os santos para a missão. É aquilo que nós chamamos de 5 ministérios. Efésios 4 e 11. E eu gosto até da analogia da mão, né? O apóstolo, ele toca todos os ministérios, o profeta, o dedo indicador, aponta, o dedo médio, crescimento, né? Evangelista, o dedo anelar, pastor, que fala de uma aliança entre o povo e Deus, o pastor e a igreja, e o mestre, o dedo mindinho, porque toca detalhes que os demais não tocam. Então o mestre, ele tem essa característica de penetrar em assuntos minucioso, né, minuciosos. Então veja bem, nós temos algo em comum entre esses 5 ministérios. Nós temos o centro da mão, com nervos que mobilizam. Então o que é esse algo em comum entre os 5 ministérios? Os 5 ministérios, o apóstolo, que é o missionário, o profeta, o pastor, o mestre e o evangelista, eles são chamados por Deus para habilitar a igreja para a obra do ministério. Então o evangelista, ele tem a característica de mobilizar a igreja, agitar a igreja, preparar a igreja, para que a igreja cumpra a sua missão evangelizadora. O missionário, ou apóstolo, ele é um incentivador das missões e um mobilizador. O pastor é um incentivador do cuidado, do discipulado. O mestre, um incentivador do ensino e da doutrina. O profeta, um incentivador do carismático. E o evangelista, um incentivador da missão local. Todos os salvos são chamados para evangelizar. A Bíblia diz não só nos textos da grande comissão, Marcos 16, Mateus 28, 19, Lucas 24, 49 em diante, João 20, 22 e 23, ou melhor, 19, 20, 21, 22, enfim, Atos 1, 8, não somente esses textos, mas textos posteriores, como por exemplo, 1 Pedro 2, 9, normalmente a gente destaca a parte inicial, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, mas para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o evangelista, ele tem a missão de mobilizar a igreja. Então, muitas vezes nós departamentalizamos o evangelismo. Não acho que seja algo ruim, né? Não acho, mas desde que toda a igreja coopere, aqueles irmãos, eles devem servir como mobilizadores de toda a igreja. Então, é muito perigoso quando nós apenas terceirizamos, lançamos a responsabilidade para eles. Não, outra coisa espinhosa, me permita, pastor, presbítero Michael. Nós usamos uma frase de efeito, ela está certa, mas muitas pessoas usam também para terceirizar a própria missão. Missão você pode fazer de 3 maneiras. Indo, orando, contribuindo. Não, eu não vou, mas eu oro. Eu não vou, mas contribuo. Só que a missão de todos os santos é ir. Exatamente. A sua contribuição ela é de suma importância, mas contribua e faça. Na fila do banco, no seu ambiente de trabalho. Porque nós também vislumbramos o evangelismo apenas como aquele modo formal, Bíblia debaixo do braço, com um centro de folhetos, saindo de porta em porta distribuindo. Não! O evangelismo ele precisa ser relacional, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. São várias as formas em que você pode criar um laço evangelístico e ganhar uma alma para Cristo. No Uber. Me lembro que certa vez eu conversando sobre o meu emprego, eu entrei no assunto propósito de Deus, falei da ressurreição de Cristo a um jovem ateu que não cria, e as provas que eu dei da ressurreição de Cristo deixou ele em parafuso. Uma corrida de Uber que durou 20 minutos. Então veja, todo momento é oportuno para anunciarmos o evangelho. Então você não precisa terceirizar. Também não precisa ser tão formal quanto pensamos que devemos ser. Através de uma simples conversa, você anuncia o evangelho e insere Cristo. Então é perigoso. Não terceirize a sua missão para a equipe de evangelismo da sua igreja, nem muito menos para o pastor, que é uma tendência nossa. Não, isso aí é negócio para o pastor fazer. Não faça isso. Temos a nossa missão e, cheios do Espírito Santo, unidos de armamento espiritual,
dos dons que o Senhor nos dá, devemos cumpri-la cabalmente até o nosso último suspiro. Tem uma frase que é atribuída a Agostinho, não sei se foi ele que realmente disse, mas diz assim que pregue o evangelho e se for necessário fale, né? A ideia é assim, você prega com a vida, você prega com a relação, você prega com o seu jeito, você prega dando um testemunho em todos os aspectos, né? Quando necessário, e na verdade sempre é necessário, que a fé vem pelo ouvir, né? Depois você pregue, né? Então, a vida, o testemunho cotidiano é o ponto de contato, porque o ímpio jamais vai ouvir o evangelho de alguém que é igual a ele. exatamente. Não. Então a nossa vida é o ponto de contato para Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Exato. Né? Nós somos Certeiro demais o as mundo palavras. não vai ler a Bíblia, ele vai ver em nós o Evangelho. Então compete a cada um de nós, irmãos. Não adianta o pastor pregar a Bíblia se a Bíblia que o mundo está lendo são seus membros, né? Se não estão dando o devido testemunho. Não é verdade? Vamos lá. Para a última pergunta, irmãos, para a nossa última reflexão aqui no estudo. É um estudo preparatório para a lição que nós teremos no próximo domingo, nas igrejas, na nossa escola dominical. Presbítero Michael, dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, nessa pós-modernidade, nessa cultura que está afrontando, que está perseguindo, rejeitando, vituperando os valores judaico-cristãos, valores de família, valores de Deus, valores da fé, não é verdade? Nós podemos dizer que falar de Jesus vai ser cada vez mais politicamente incorreto e, para tanto, nós necessitaremos mais do que nunca estarmos avivados. Ou seja, eles estão restringindo a forma como você fala, a forma como você se expressa. Daqui a pouco nas redes sociais tem lugar que já está proibido você falar que você precisa de Jesus. Como que você vai dizer para uma pessoa que ela precisa de alguém? Já é uma afronta, já pode ter processo. Então, evangelizar vai ser cada vez mais politicamente incorreto. E para isso a gente vai precisar estar bem cheio de Deus. Também é espinhosa, né? Espinhosa. Imagina aí você pregar sobre o inferno, a doutrina do inferno. Isso daí já está espinhoso até para crentes, né? Quem diria... Imagina aí. E é uma doutrina que Jesus falou muito sobre ele. Jesus disse para os discípulos, tenham medo do inferno. Uhum. Tenham medo daquele que pode lançar tanto o corpo, fazer sofrer tanto o corpo quanto a alma no inferno, perecer. Né? Então ele está falando para os discípulos, não temam ao homem, não pode fazer mais nada com só matar o corpo, a alma não pode fazer mais nada. Mas tenham medo daquele que pode lançar lá. Né? Então, assim, é uma doutrina bíblica, né? É uma doutrina bíblica que tem causado incômodo, porque o mundo se incomoda com a verdade. Né? João 3 fala isso, né? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas. E Jesus é luz, a palavra do Senhor é luz. E aqui o Senhor perguntou se a igreja tem que estar avivada, né? Nós devemos estar avivados. Precisamos estar avivados para pregar o evangelho a uma sociedade cada vez mais hostil, né? Aos princípios cristãos, princípios morais, principalmente. E hoje tem igreja para todo gosto. Criaram igreja para todo gosto. Tem igreja que aceita isso, e não estou falando de igreja ortodoxa, não. Estou falando de igrejas que hoje a pessoa é homossexual, eu quero ir para essa igreja. Tem igreja. E muitos deles não querem, eles querem ir para a igreja, mas querem uma igreja que não mude eles. Que se conforme. Que se amolde a eles, as pessoas. E o evangelho é justamente o contrário, é transformar a gente o caráter de Deus, trazer o caráter de Deus para nós. A gente se parecer com Jesus. É por isso que o nome cristãos, né, significava, a princípio, né, no início da igreja, parecidos com Cristo, pequenos cristos, né? Então hoje precisamos de ter esse avivamento. E a gente observa aqui, por exemplo, onde a igreja pregou, ela sofreu uma perseguição da sociedade. Atos 4, por exemplo, a igreja sofreu uma perseguição por motivações políticas e religiosas, né? Herodes e os judeus se levantaram contra eles. E os gentios, eles fazendo uma oração. Após a oração, recebem um mover de Deus e vão se expandir. Atos 4:31, recebem um mover, revestimento e vão pregar. Eles não se restringem, ficam com medo, como no início, né? Eles vão pregar a palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 19, Paulo, o Senhor citou o pessoal jogando livro, né, queimando, os feiticeiros se convertendo ao Senhor, muitas pessoas, inclusive uma jovem que era feiticeira, né? Era feiticeira não, ela era adivinha, né?
a adivinha, foi liberta. E um senhor chamado Demétrio, que ele trabalhava com a fábrica de imagens, dava muito lucro naquela região. Deu prejuízo para aquilo ali, porque eles viviam disso, viviam de enganar as pessoas. Então o evangelho chega e transforma a sociedade. A gente tratou isso bem no início, né? Transforma a mente das pessoas. E aí houve essa perseguição por causa de idolatria e motivações financeiras. Mas em ambos os casos, todos os dois casos aqui, e outros que houve na igreja, a igreja estava avivada, a igreja estava aquecida pela presença de Deus. Amém. Sempre que o Espírito Santo estiver atuando na igreja, o mundo vai se levantar contra a igreja. Amém. Só Pois não. rapidinho. Interessante o quanto foi falado aqui da tendência que temos de esquecer o avivamento, mas nós temos uma tendência grande de esquecer a história. O período que estamos vivendo hoje, vocês aqui, né, têm um tempo de evangelho e vocês sabem disso, muitos telespectadores também. O período que estamos vivendo hoje é um período de acomodação cultural, onde ser cristão é algo bem aceito. Mas isso não foi bem assim 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde ser crente era motivo de chacota. Nós éramos, de certo modo, perseguidos. Então, a nossa geração está acomodada. Então, quer continuar sendo aceito e sendo aceita diante do mundo. Mas, quando nós olhamos para o que o presbítero Michel acabou de falar, nós entendemos que quando Deus move a igreja, ele move a igreja não somente no sentido do carismático, do sobrenatural, mas ele também move a igreja a voltar a princípios que foram deixados. Princípios que incomodam, proclamações que incomodam o mundo. Então, quando o Espírito Santo desce na igreja, vem sobre a igreja e aviva, o pastor Isaac Burg, da Igreja Missão da Fé Apostólica na África, ele, na Conferência Mundial Pentecostal, falando sobre avivamento, ele trouxe uma definição bem interessante. Avivamento é uma medida anormal a uma igreja subnormal para trazê-la à normalidade. Então, essa igreja que está vivendo um nível subnormal, quando recebe o avivamento, essa ignição, ela volta a práticas antigas que foram abandonadas. Ou seja, essa proclamação ousada da verdade, e quando eu falo ousada, eu não falo de atrevida e desrespeitosa, precisamos diferenciar. Eu falo de proclamar verdades que não podem ser ocultas. E quais são? As verdades pregadas por Jesus, por Paulo. Que aqui também a gente precisa entender que, hermeneuticamente falando, cada proclamação tem o seu ambiente. Existem verdades que estão nas cartas que Paulo não proclamou em público. E nós devemos também ter a mesma sensibilidade. Existem verdades que estão nas cartas, por exemplo, você não vai ver Paulo dizendo em Atenas que tem que entregar a Satanás aqueles que fornicam e se deitam com as madrastas. Mas Paulo disse a Corinto, porque era uma igreja. Ele discipulava a igreja nisso. Mas em Atenas, onde existiam em Atenas, Grécia, fornicadores, amantes, pessoas que tinham práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo. E Paulo proclama o quê? O evangelho de arrependimento, de cruz. Jesus morreu, ressuscitou. E era um assunto não aceito, porque a ressurreição era motivo de chacota na época. Então nós precisamos voltar os nossos olhos, a nossa proclamação a isso. Verdades que incomodam. O mundo relativiza pecado. O mundo precisa saber que pecado existe e que leva ao inferno. Então, é isso. Olha. E sem essa visão cristã, irmãos, isso como não precisa entender. Sem essa visão cristã, a gente não consegue entender as demais coisas, né? A gente tem falado muito sobre a questão de cosmovisão. Se não entender isso, tudo perde o sentido, né? Então são verdades que nós não abrimos mão, não podemos abrir mão. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim do nosso estudo. Queremos agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando. Quero agradecer o diácono Emanuel Martins, muito obrigado. Se quiser saudar os irmãos, alguma dica, fique à vontade. Amém. Quero desejar agradecer aos queridos companheiros, né, pela interação que tivemos aqui. As contribuições foram de altíssima categoria, né, podemos assim dizer. Foram muito bem pontuadas. E agradecer aos nossos irmãos que estão conosco e fazer uma indicação. Existe um livro da editora CPAD, que é A Força Pentecostal em Missões, do Paul Pomerville, alguma coisa assim. E esse livro ele trata justamente essa questão
do vínculo do avivamento pentecostal com questões missiológicas. Você vai ver missiologia aos moldes de um pentecostal. Em um outro livro também da CPAD, O Evangelista, Melhor Amigo do Pastor, que trata dessas questões mais congregacionais, mais da igreja local, a relação da igreja local com as estratégias evangelísticas. Então vocês vão conferir aí a nossa visão pentecostal sobre esse assunto. Eu espero que você tenha sido edificado por aquilo que tratamos aqui e que vocês tenham uma boa aula em nome de Jesus, estando também atentos a qualquer sopro do Espírito Santo, Amém. porque nós estamos na expectativa de um avivamento. Amém. Eu não creio, pastores, irmãos, que Jesus vai levar uma igreja capenga, morna. Eu creio que ele vai levar uma igreja avivada, Glória a Deus. e cheia do seu Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Diácono Emanuel. Muito obrigado, Presbítero Michael. Com vontade para saudar os irmãos, para se despedir. Amém. Eu vou citar uma frase de Billy Graham. Ele disse, faz de novo, Senhor. Sim. Billy Graham, faz de novo. E Abacuque disse, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Ou seja, ele está dizendo, torna a fazer aquilo que o Senhor fez no passado. Então Deus ele pode fazer, certo? Se nós buscarmos verdadeiro avivamento, ele faz. Viu? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Foi um prazer grande estar aqui com vocês. Amém. Muito obrigado. Agradecendo aos irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Uma boa aula a todos os irmãos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.